Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Bom, novamente estamos aqui hoje para falarmos sobre por que o governo Bolsonaro sofre pressão do ambientalismo internacional. Vamos fazer uma análise aqui, uma avaliação geopolítica, uma avaliação econômica desse assunto e considero muito pertinente para que possamos iluminar a coisa toda, mostrando como o governo Bolsonaro não tem meios de resistir a essa pressão internacional, porque não tem um projeto condizente com aquilo que o Brasil precisa para se libertar desse grilhão ambientalista que aí está. Ou seja, o governo até acerta em fazer uma gritaria contra o ambientalismo translocado, porém erra no que tange aos meios, no que tange ao método de enfrentamento do ambientalismo. Perfeito? Bom, eu quero começar aqui trazendo à baila a fala do general Vilas Boas. Eu recebi aqui ontem um print de uma fala do Vilas Boas, me parece que foi no Twitter isso, onde ele diz assim, ele faz até uma análise bastante pertinente. Vamos lá. Tão logo o Mercosul assinou o tratado com a União Europeia, deu-se início a uma enxurrada de acusações contra o Brasil usando argumentos ambientalistas, indigenistas que incluíam publicações em órgãos de imprensa norte-americana. Na verdade, trata-se de tentativas de criar barreiras não tarifárias contra nossos produtos. Quando a inteligência brasileira, englobando a imprensa, a universidade e partidos políticos, entenderão que essas são as ferramentas empregadas pelo moderno imperialismo. É triste ver a submissão que houve no Brasil durante tanto tempo. Bom, a análise do senhor general Vilas Boas é correta, porém ela é incompleta. O governo Bolsonaro esperava, afinal de contas, o quê? A UE ia fazer isso, a União Europeia ia fazer isso. A geopolítica de Bolsonaro ela é basicamente ingênua e diríamos até demencial, de certo modo. Achar que vai puxar o crescimento econômico, o crescimento da nossa economia, via demanda europeia e americana, é bizonho. Eles se protegem e eles exigem que a gente se abra à troca de migalha. A verdade é essa. Mas o brasileiro gosta de ser escravo. E o governo Bolsonaro preferiu, adotou, está implementando uma geopolítica, uma política econômica, que é basicamente transformar o Brasil em protetorado de países de primeiro mundo, sobretudo dos Estados Unidos. Recentemente fizemos um acordo aí com os americanos de compra do trigo americano, sem uma contrapartida de que eles comprassem algo de nós. Ficou aí no ar a questão da carne, né? Os americanos talvez venham a comprar nossa carne, mas primeiro terão que fazer um exame criterioso da nossa produção. Ou seja, certamente vão colocar barreiras. Olha, a carne para comprarmos vai ter que ter essa qualidade, esse padrão, aquele padrão. Enquanto isso, nós nos abrimos ao trigo americano, independente do padrão que ele tem, independente se ele vai trazer impactos positivos ou negativos para a nossa agricultura, para a nossa produção. Então, é um servilismo do governo Bolsonaro que não ajuda o Brasil a enfrentar o ambientalismo. Nós gravamos agora um áudio recente, nós mandamos para algumas pessoas, para alguns grupos, e eu vou reproduzir esse áudio aqui para vocês, explicando basicamente o seguinte: por que o governo Bolsonaro sofre essa pressão do ambientalismo e como é que isso pode ser explicado a partir de um viés geopolítico e de um viés econômico. Perfeito? Então eu vou reproduzir aqui o áudio, a gente depois explica e amplia aqui o que foi dito no áudio. Vamos lá. Pessoal, bom dia a todos. Gostaria de fazer aqui uma breve análise sobre o que está acontecendo recentemente no governo Bolsonaro face a pressões dos organismos internacionais ligados à pauta ambientalista, pressões da mídia em relação à pauta ambientalista. E face a isso, em relação a isso, ontem, o general aí da reserva disse que o governo Bolsonaro estava sofrendo essa pressão toda porque é uma tentativa
da União Europeia de quebrar, de inviabilizar alguns pontos do acordo entre Mercosul e União Europeia, né, por via indireta. Ou seja, teve o acordo, mas é como se eles quisessem frear esse acordo, barrar esse acordo em certos pontos, principalmente no que tange a produtos da nossa agricultura, pois existem pressões dentro da Europa, em vários países, a respeito de produtos agrícolas brasileiros, e entrando lá, eles quebrariam a agricultura desses países, que entrariam com preço baixo, com uma qualidade razoável, tornando a competitividade bastante difícil. Isso mostra que esses países têm ainda alguma dignidade, defendem seus interesses, enquanto que o Brasil é completamente subserviente aí a ditames norte-americanos via esse governo ridículo que chegou ao poder em 2019. Pois bem, precisamos notar que países que têm uma economia forte, têm uma presença geopolítica forte, esses países eles podem até cometer crimes ambientais, poluição a rodo, desmatamento, porque eles não sofrem sanções ou não sofrem pressões. Exemplo disso, Estados Unidos e China, que são os maiores poluidores do mundo, e que vocês não veem nenhum país dizendo que vai romper um acordo econômico porque não cumpre ditames ambientalistas. Isso mostra a insuficiência, a incapacidade do governo Bolsonaro de ler a realidade, de ler o contexto. Por quê? Porque o primeiro passo não é você enfrentar a pressão ambientalista. A pressão ambientalista hoje ela vem escorada nessas sanções econômicas. Para você resistir às sanções econômicas, você tem que ter força, poder econômico. Você tem que ter estrutura econômica. E o Brasil não tem. O Brasil é um país que vem adotando aí, nos últimos anos, desde Fernando Henrique Cardoso, uma política contracionista, no sentido de demanda interna, demanda por bens industriais. A nossa indústria está basicamente falida, nosso parque tecnológico está atrasado e não existe investimento nisso, nem na época Fernando Henrique, nem na época Lula, nem na época Dilma, nem na época Temer, e nem haverá agora na época Bolsonaro, porque o plano econômico do Paulo Guedes é basicamente apostar nas multinacionais, apostar no Brasil como fazendão, produtor de gêneros agrícolas e de minério. Esse projeto do Bolsonaro. Não existe um projeto industrial para gerar tecnologia, know-how, patentes, para gerar conhecimento, para gerar ganhos em escala que permitam ao Brasil enriquecer, se tornar um país de primeiro mundo e assim poder enfrentar essas pressões ambientalistas com mais força, né? Porque se você tem um mercado interno forte, se você tem uma indústria forte, se você tem uma produção forte, quem é que vai se meter a cortar laços econômicos com você por conta de questões ambientais? Ninguém, porque muita gente vai ficar dependente da tua tecnologia, da tua produção, etc. Só que o Brasil é um país que não tem a capacidade de estabelecer essa relação, né, de dependência de certos países em relação ao que a gente produz, em face ao que a gente produz. Então é por isso que vai tomar pressão, é por isso que a política ambiental do Bolsonaro não tem como ir para frente, porque ela não tem os meios necessários para proteger o país, né, de uma pressão internacional, caso se descumpra esses protocolos ambientais. Então é isso. Mais uma vez fica provado que o governo Bolsonaro não tem visão de absolutamente nada, não tem projeto nacional, um governo pífio, ridículo, e que tem que ser criticado até tomar jeito pelos verdadeiros patriotas, porque é o que resta, né? Dado o cenário que se desenha, é o que resta a quem verdadeiramente ama o Brasil. Um abraço a todos. Então é isso, pessoal. Era o que nós tínhamos a falar. O governo Bolsonaro não tem os meios para se proteger dessa pressão, assim como também não tem condições de fazer frente a políticas LGBT, abortistas, etc., no campo aí dos costumes, porque a sua geopolítica e a sua estratégia econômica
nos coloca de joelhos a esses países de onde vêm também essas pautas progressistas no campo moral, pautas que vêm para destruir a família, etc. Se você não tem força econômica, estrutura econômica, você não tem como resistir à pauta ambiental e à pauta de imoralidades. Tá? O governo Bolsonaro optou por um projeto de enfraquecimento econômico ainda maior do Brasil, e nesse campo do enfraquecimento econômico você abre o país para essas influências, essas pressões, e de maneira que ou o Brasil cria uma alternativa, como nós já falamos aqui, terceira posição nacional, com um projeto nacional, onde a nação vai sair fortalecida por uma estrutura econômica que nos favoreça, que vai dar ao Brasil condições de explorar as suas riquezas naturais, as suas riquezas minerais sem essa pressão ambiental, e vai dar condições do Brasil fazer um freio, colocar um dique a essas imoralidades que vêm de fora do Brasil para cá e que contaminam nossa sociedade e esfacelam as nossas famílias, ou nada feito. Quer dizer, o governo Bolsonaro não tem os meios para cumprir as suas promessas. Só quem poderia cumprir isso, só quem pode cumprir isso, é realmente um candidato, um presidente, um líder, um chefe que encarne a terceira posição nacional, encarne a defesa da nação através de um projeto de estruturação econômica do Brasil em que diminua a dependência do Brasil do dólar, diminua a dependência do Brasil do mercado externo e empodere a nossa economia através do crescimento tecnológico, do investimento em educação, investimento em patentes e em ganhos de alta escala. E não tem hoje, infelizmente, no Brasil, ninguém com esse projeto. Tá? O que você tem é gente de esquerda, aí, como Ciro Gomes, defendendo um projeto nacional desenvolvimentista, mas ao mesmo tempo querendo aí as pautas morais, que são inclusive financiadas pela grande finança internacional. Então como é que você vai enfrentar a grande finança internacional, a grande banca internacional, fechando com as pautas morais da banca internacional? Não tem como. Então esse nacionalismo de esquerda, esse nacional desenvolvimentismo de esquerda, é uma fajutice, é uma mentira. E por outro lado, você tem esse patriotismo de direita, que quer atrelar-se aos Estados Unidos e ao mesmo tempo dizer-se conservador. Não tem como ser conservador atrelado aos Estados Unidos, não tem como ser antiambientalista atrelado a um projeto econômico como o do Paulo Guedes de puxar o nosso desenvolvimento econômico pela demanda externa. Isso é tudo uma falsidade. O caminho, novamente, deixamos claro aqui para você que nos acompanha, é uma via nacional. É uma via de terceira posição, nem esquerda, nem direita. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu, até mais.